Bom dia, pessoal. Segundou, então. Tinha dito para vocês que iam ser 4 lives, já estamos na 6ª live, vocês pediram. Então nós vamos continuar aqui com algumas lives ainda na segunda-feira de manhã. Lives bem curtinhas, esperar uma galera aí entrar, né? Compartilhar já com seus colegas, seus amigos, para na medida aí que o pessoal for entrando eu puder tirar aí a dúvida de vocês. Bom dia, Driele, bom dia. Gente, tem uns nomes aqui que eu não consigo identificar, deve ser o sobrenome de vocês. Bruno, Érica, bom dia, Renaldo, bom dia, Juliano. Galera, vai entrando aí, botando a cidade de onde vocês são, pessoal. Ah, meu irmãozinho, dizendo que eu sou lindo mesmo, né? Fazer o quê? Bom dia, pessoal. De que cidade vocês estão falando? Põe aí que cidade que é. Tá frio na cidade de vocês? Um bom dia para vocês. Começar essa semana maravilhosa, né? Driele, quando abre o próximo curso do Driele? Eu acho que só no próximo ano, tá? Em princípio, só no próximo ano. Isa tá falando de BH, Irenaldo de João Pessoa, Sandra de Sorocaba, tem uma pessoa que é de Brasília, Pará, que legal. Driele, tem muita gente do Pará em Florianópolis, sabia? Olha, muita gente, tenho conhecido muita gente do Pará aqui, não sei o que tem atraído tanto o pessoal do Pará aqui. Sempre um pessoal muito bacana, por sinal. Brasília, Rio de Janeiro, Fernando Marota, beleza, excelente. Gustavo, Thiago, Jefferson, legal. Pessoal, já entrou bastante gente aí. Vão compartilhando com seus amigos, tá? Marcelo Medeiros, meu primo distante provavelmente, mas é meu primo, tá? O tema que eu vou começar hoje, eu sempre começo a live com um tema, né? E eu vou pegar uma pergunta que eu recebi lá na minha caixinha e eu não consegui responder. Eu só vou tirar esse casaco aqui, que dentro do carro tá fazendo um pouquinho de calor. E o tema vai ser o seguinte, eu recebi uma pergunta e a pessoa perguntou o seguinte, ó, eu vendi um apartamento de 750 mil reais, tá? E devo aportar tudo de uma vez só na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, no caso especificamente, ele estava me perguntando. Esse tema é muito recorrente. Vendi o apartamento, recebi um dinheiro X, devo aportar tudo de uma vez só? Estela Mourão, seja bem-vindo. Estela fala bastante de fundo imobiliário também. William. E aí, o que vocês acham? Né? A pessoa vendeu um apartamento de 750 mil reais. Vocês acham que, dado o mercado de hoje, ela deveria aportar integralmente isso na Bolsa de Valores? Isso é um tema muito recorrente. É uma pergunta que eu recebo com bastante recorrência. Então, vamos lá, pessoal. O que está por trás de quando nós recomendamos para vocês fazerem aporte aos poucos? Vocês dividirem o investimento de vocês ao longo do tempo. Ó, que legal, Estela, não sabia que você era minha assinante, muito bom. O que está por trás desse intervalo, tá? O que está por trás dessa ideia? O que está por trás é o seguinte, gente, para a maioria dos investidores, a grande maioria dos investidores, tá, não estão acostumados com a Bolsa de Valores. A grande maioria dos investidores não está acostumado com o universo dos investimentos. Então você imagina o seguinte, imagina que esse meu seguidor, eu não sei se ele está aqui, mas imagina que esse seguidor, ele tenha lá 150 mil reais investidos em fundos imobiliários, está investindo há um ano e meio, está mais ou menos entendendo ainda fundo imobiliário, está fazendo umas besteiras, comprando alguma coisa que foi indicado por alguém e não é muito bom, e de repente recebe 750 mil reais. Ele escuta que o mercado está super descontado. Ele pega esses 750 mil e compra tudo de uma vez? Será que isso é o melhor? Qual que é a probabilidade dele fazer uma grande besteira por não conhecer o mercado, não saber o que comprar? Ele entrar num caso como RBRP porque alguém disse para ele que estava muito descontado há 6 meses atrás e que caiu 25%. E aqui entra aquele ponto que eu sempre digo, né? Não tem muito problema a cotação cair se o fundo mantiver os seus fundamentos. O grande ponto é que eu estou vendo hoje, por exemplo, vou pegar o caso do RBRP para exemplificar.
As pessoas dizendo assim, nossa, está caindo, por que está caindo? Aí elas vão pesquisar por que está caindo. Aí a pessoa que comprou há 6 meses atrás, ela de repente ela descobre que o seu rendimento pode zerar. Ou seja, você vendeu um imóvel que te gerava renda, aí você comprou um fundo imobiliário que por falta de conhecimento ou por falta de estudo vai zerar a renda, ou pode zerar a renda. Você entendeu? Por isso que você tem que espaçar os seus investimentos para você poder adquirir conhecimento. É muito difícil dar esse conselho, porque esse conselho eu não aplicaria na prática para mim. E aí, normalmente, vem uma certa crítica. Ah, mas skin the game. A questão do skin the game não tem a ver com isso, gente. A questão é você saber aconselhar as pessoas com quem você conversa. Saber entender o ponto que a pessoa está. Então, é muito difícil quando vocês pedem um conselho para alguém, para qualquer pessoa. Saibam vocês disso. Porque por diversas vezes vocês vão receber o conselho. Mas esse conselho nem sempre vai ser aplicável a vocês. Por quê? Porque vocês estão em um outro momento. Então, se eu vendesse um apartamento nesse momento, né, eu vendi 2 até recentemente, vai 100% para a Bolsa. E não só fundos imobiliários, porque isso aqui é uma coisa que eu defendo há muito tempo, né? Essa ideia de ser 100% alguma coisa não faz sentido. Mas iria 100% para a Bolsa de Valores e num intervalo de tempo muito curto, porque está muito barato. Tá? 2, 3 meses. Para o investidor recente ou para o investidor que está com pouco dinheiro, está pouco tempo na Bolsa, eu diria para você intervalar isso aí pelo menos durante um ano. Esse um ano vai ser o ponto para você pesquisar mais, descobrir, fazer algum curso, ler alguns relatórios de análise, de research independente, conversar com as pessoas, buscar mais informações, ler um livro, porque é bastante dinheiro, né? É claro, se nós estivermos falando de uma pessoa que tem lá 10 milhões de reais e vendendo imóvel 750 mil, o negócio muda um pouco. Mas normalmente quando a pessoa faz essa pergunta para mim no Instagram, eu tenho quase certeza que normalmente ela tinha uma quantia pequena investida, aí surgiu alguma situação, ele teve essa grande disponibilidade de dinheiro, ele está vendo que a Bolsa de Valores é mais interessante do que ter o imóvel físico. Eu continuo considerando isso, tá? O imóvel físico para renda é dor de cabeça, não tem o mesmo nível de rentabilidade, mas você colocar tudo de uma vez só vai depender então da sua base de conhecimento. Tá? Vai ser da sua base de conhecimento. E aí a Sandra fez uma pergunta aqui que é fantástica, Sandra. Muito bom, muito boa essa tua pergunta. Que a Sandra perguntou o seguinte: tá, e aí, aonde aloca nesse prazo? Tesouro Selic, CDB, excelente. Porque o que acaba acontecendo? Vamos lá, você vai intervalar em um ano. Olha que coisa fantástica. Se nós estivéssemos falando há 2 anos atrás, 2 anos não, né? Um ano, né? Um ano e um pouquinho, 14 meses. A taxa de juros era 2%. Então, carregar esse dinheiro na renda fixa era péssimo. Era péssimo. Mas mesmo assim, eu tinha que também saber fazer esse equilíbrio. Hoje não. Hoje, gente, esse Selic vai a 13,75 tranquilamente. Tá? 13,75 tranquilamente. O que você vai fazer? Bem, a Bolsa de Valores está muito descontada, gente. Então, quando eu olho para ações, quando eu olho para fundo imobiliário, eu estou vendo cap rate, eu estou vendo ROI. Tá? E olha só, não estou falando de dividendo. Tá? Estou falando de indicadores de retorno muito maiores do que 13,75. Então faz sentido eu colocar nesses ativos. Esses ativos sim me protegem da inflação. Mas eu tenho esse risco de colocar tudo de uma vez só. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em alguns instrumentos que vão permitir eu sacar esse dinheiro, tá? Nesse um ano. Ah, eu vou colocar onde? Tesouro Selic? Não sou muito fã. Como você vai sacar esse dinheiro, vai investir? Eu não sou muito fã. Tesouro Selic pode sofrer uma pequena marcaçãozinha ali a mercado. Nós tivemos recentemente. É mais difícil quando a Selic está muito alta, mas pode acontecer, tem algumas taxas e você quer sacar rápido, tá? CDB de banco. Você vai colocar o que no CDB de banco? 3 meses. Nós vamos intervalar em um ano. Os primeiros 3 meses vão ter que estar num CDB de banco. Não vai ter escapatória, porque você precisa de liquidez diária. O que não for de 3 meses, aí você começa a procurar outros produtos. Você começa a procurar, por exemplo, LCI. Recentemente eu atendi um cliente no serviço de consultoria e a recomendação foi essa: ele tinha vendido uma empresa, tinha recebido um grande dinheiro, nunca tinha investido muito dinheiro em fundos imobiliários. Mesma recomendação. Conversamos, entendemos o perfil dele, 1 ano de aporte, fizemos uma carteira. Ele procurou um profissional para fazer essa carteira. Então, 1 ano de aporte.
tá? Qual foi a minha recomendação? Vamos procurar uma LCI. Qual é o teu banco? Banco Itaú. Conversa com o teu gerente e vê se tu acha algum tipo de LCI. Se não, vê na conta da corretora. Eu não quero abrir conta da corretora. Então, eu vou fazer, tá? Então, eu vou conversar com o gerente. Você vai pegar essa LCI, ok? E você vai buscar um melhor retorno. O que ele conseguiu? 100% de CDI numa LCI, isento de imposto de renda. Fantástico. Só que tinha que deixar no mínimo 6 meses. Eu disse, fechou. Tudo que é dos aportes 6 meses em diante, você põe nessa LCI. O que for menos, você vai colocar num CDB e busca uma LCI ali de 90 dias que vai te pagar uns 97, 96% do CDI. Então, faz esse descasamento já no teu planejamento. Por quê? Porque aí você vai ganhar um pouco mais de retorno. Essa ideia da LCI com prazos, tá? Ela é muito interessante, porque queira ou não queira, o imposto de renda é dureza aí, né, pessoal? Então, você ter um produto isento de imposto de renda te melhora consideravelmente esse retorno. E faz esse aporte. Agora é o seguinte, gente. Fazer esse aporte aos poucos não é ficar buscando que a cotação vai estar mais baixa ou mais alta. Não. É você buscar conhecimento. De nada vai adiantar você intervalar esse período de alocação se você não buscar conhecimento. O que eu quero que você se proteja é de situações como eu exemplifiquei. E não estou nem dizendo aqui que RBRP é um fundo ruim, tá? Muito pelo contrário, até acho nesse momento ele começa a ficar interessante. Mas o que eu quero é que você se proteja de uma situação que você teria aportado há 6 meses atrás. Eu batia bastante nessa tecla no curso que não fazia sentido colocar nele. Você não ia conseguir alugar com facilidade. Fiz vários relatórios escrevendo isso. A dificuldade de alugar ali sempre foi complexa. E outras praças iriam alugar antes, muito provavelmente. Então, faça isso, tá? Faça isso que eu acho que faz sentido. Legal, William, é isso aí mesmo. Então, bota o dinheiro. Você sugeriu o Tesouro Selic. Eu realmente tenho uma preferência ali para coisas já um pouco mais práticas, mas pode ser também Tesouro Selic que vai te dar a rentabilidade da Selic, né? Assina uns 2 serviços, isso é bem legal, tá? E começa a estudar. E não adianta, saiba que vai ter alguns erros, então aumente a diversificação. Não pulverize. Ponto importante, não seja ganancioso. Ninguém ficou rico da noite pro dia. Não pensa que vou botar esses 750 mil e ele vai transformar em 3 milhões. Tá? Isso não funciona assim, não é dessa forma que acontece. Tenha a consciência de que o patrimônio vai se formar ao longo do tempo. Legal? Vamos lá, pessoal. Perguntinhas de vocês. Vou esperar as perguntinhas de vocês. Doni Denúcio, muito prazer, muito bom você ter você aqui. Doutor na Bolsa, fala doutor na Bolsa, sempre presente. Vamos lá, pessoal. Estou esperando as perguntas de vocês. Pode ser sobre esse tema, pode ser sobre outros temas, pode ser sobre fundos imobiliários, sobre ações. Enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas de vocês, tem um ponto que eu tenho refletido bastante de como passar isso para vocês, né? O pessoal sempre me pergunta o seguinte: o que é melhor, fundos imobiliários ou ações? Isso é muito comum. Fundos imobiliários ou ações? Quem ganha? Quando eu pego um gráfico, tá? Fundos imobiliários são muito recentes, mas o IFIX acaba ganhando do Ibovespa. Se eu vou para o exterior, os REITs acabam ganhando do S&P 500. Por quê? Porque é muito mais fácil eu perder dinheiro em ações do que em imóveis. Você concorda comigo que uma quantidade grande de empresas falem no mundo inteiro? Né? Uma grande quantidade de empresas entram em falência no mundo inteiro. E quando a empresa entra em falência, acabou. Normalmente acabou tudo que aconteceu ali. E alguns negócios dão errados, a empresa desvaloriza demais, você acaba perdendo muito dinheiro. Em fundos imobiliários é muito difícil você, em imóveis, né? Vamos pensar em imóveis. Em imóveis é muito difícil você comprar um imóvel e você ter uma grande perda. Você vai comprar um imóvel, você tem que escolher muito mal para você ter uma perda significativa, tá? Então, o que acaba acontecendo nessas situações? Quando você pega a média, os fundos imobiliários, os REITs, os ativos imobiliários, acabam tendo um retorno mais positivo. Quando você foge da média, quando você faz o stock pickers, tá?
o que acaba acontecendo? Você acaba escolhendo alguns ativos e, indiscutivelmente, uma empresa tem um potencial de gerar um retorno muito maior do que um ativo imobiliário. Pensa o seguinte, gente, ativo imobiliário é algo limitado. Comprei um imóvel, gera um aluguel e pronto, acabou. Uma empresa não, eu crio um produto. Né? Eu estou aqui falando com vocês de um telefone. Você imagina uma empresa que produz um celular. Ela está lá produzindo um celular. De repente ela começa a vender muito mais. Ela aumenta o turno. Ela, com o mesmo equipamento, sem maiores investimentos, só contratando mão de obra, que é um custo variável, vai te aumentar a receita e vai conseguir gerar mais lucratividade para aquela empresa. Eu tenho uma VEG, por exemplo. Eu morei 2 anos e meio em Jaraguá do Sul, que é a cidade da VEG. O prédio onde eu morava tinha uns 3 ou 4 diretores da VEG. E Jaraguá do Sul, por sinal, é uma cidade incrível do ponto de vista de empreendedorismo. A capacidade de você produzir mais, produzir melhor, aumenta a tua lucratividade. Em imóvel, isso é muito limitado. Alguns imóveis até têm um certo nível de flexibilidade que vão melhorar. Você pega, por exemplo, um TRXF da vida, um HGRU, que eles são proprietários de supermercados. Você faz uma negociação com o atual inquilino, ele diminui um pouquinho o seu aluguel e de repente você começa a botar uma praça de alimentação, uma academia, melhora a sua receita, mas ainda é limitado, tá? Então, sempre lembrem disso. É evidente que uma empresa tem um potencial de ganho muito mais considerável do que uma atividade imobiliária. Isso vai valer, por exemplo, para uma SA de imóveis. Ela também tem o seu ganho limitado do que uma indústria. Eu lembro de uma história lá em Jaraguá do Sul, que uma das filhas do dono da VEG, ela tinha uma academia linda, maravilhosa, você não encontrava em nenhuma cidade. E a academia simplesmente foi fechada. Por quê? Porque perto do que a VEG gerava de retorno, a academia era insignificante, não em valores, tá? Mas em ROI. Esse é o ponto. Por quê? Porque um serviço ele vai ter uma margem, uma indústria tem outra margem. Tá? Então, sempre pense nisso. Agora, evidentemente que o erro de você, se você comete um erro, você pode perder um bom dinheiro. Tá? Vamos lá, vocês fizeram aqui algumas perguntinhas, enquanto eu puxei outros assuntos, né, já que vocês não me falavam nada. E aí, vamos lá, doutor na Bolsa me perguntou se eu ainda invisto em BDR. Eu não tenho mais BDR, que eu já comentei com vocês, no ano passado, quando o dólar bateu 5,70, os ativos que eu tinham valorizado, na minha visão, bastante. E eu achava os ativos do Brasil muito descontados, e eu acho que esse descompasso dólar-real são questões momentâneas. Então eu vendi tudo, o que eu mandei para fora não volta mais, o objetivo é que eu mandei nunca mais voltar, mas a grande sacada do BDR era poder fazer esse giro, me deu o ganho que eu fiquei satisfeito. As ações no Brasil estavam muito descontadas naquela oportunidade, alguns fundos imobiliários também, eu decidi girar totalmente a carteira, então não tenho mais BDR. Rodrigo Santos, investir no exterior com a intenção de dividendos ou outra coisa? Olha, Rodrigo, o grande problema de investir no exterior é o imposto de renda, tá? Então você investe nos Estados Unidos, 30% dos dividendos ficam no imposto de renda, e é muito alta essa fatia. Essa, por sinal, foi uma das contas que eu fiz para vender todos os meus BDRs. Vou dar um exemplo de um BDR que eu comprei para vocês. Eu comprei SL Green, SLG, né? E quando eu comprei SLG, o dividendo que ele estava pagando era de 10%. Você tirava os 30% do imposto de renda, ficava 7% líquido. Você pegava um fundo imobiliário de escritório, ele estava pagando 6%. Eu disse, não faz sentido. SL Green, o maior proprietário de imóveis e escritórios em Manhattan. Comprei SL Green. Passou o tempo, SL Green passou a pagar algo em torno de uns 5%, se eu não me engano. Mais ou menos uns 5%. Tá? E o dólar estava muito alto, estava 5,70. E aí o que eu pensei? Eu disse, não, esse dólar por si só não me deixa confortável. E 5%, vamos botar lá, tira 30%, dá 3,5%. E eu já tinha, naquele momento, fundos imobiliários e escritórios pagando 8%. Então, olha como a equação mudou. Então, realmente, o imposto de renda no ativo americano acaba sendo um problema para você fazer a estratégia de dividendos. Os REITs, eu acho os REITs fantásticos, mas essa questão do imposto de renda ela precisa ser muito bem avaliada e aí fazer o comparativo com os ativos brasileiros. Entendam isso, como eu sempre digo para vocês. O motivo de você conhecer vários investimentos, que você consegue fazer esse comparativo, tá? Sheila,
Fundos imobiliários vale a pena agora que está descontado? Sheila, vale, com certeza. Na verdade, fundo imobiliário é um ativo que sempre vale a pena, né? Em alguns casos ele fica muito caro. Isso é um pouco raro de acontecer. Aconteceu em 2019, acontece quando o juro cai muito rápido. Acho muito pouco provável que isso aconteça nos próximos 2, 3 anos. Você só tem que entender a lógica do fundo imobiliário, a geração do fluxo de caixa constante, um substituto do investimento em imóveis direto, mas com certeza o fundo imobiliário é um excelente investimento, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar mais umas perguntas aqui de vocês. Lucas Bastos e o Vino só caindo. Cara, eu acho que o problema, a questão não é só cair, a questão é você entender, né? O Vino é um fundo de escritório, conseguiu atrasar a queda com um ganho não recorrente, o mercado não enxerga isso. Ó o primeiro tema que eu falei lá, da história do investidor que vai fazer um grande aporte, precisa fazer aos poucos para entender o mercado e não entrar muito grande num único ativo. Esse é outro ponto. Eu vou fazer o aporte, então eu vou dividir ele em 12 meses. Então eu tenho 750 mil, vou dividir em 12 meses, vai dar mais ou menos 62 mil reais por mês. Todo mês eu vou comprar um fundo imobiliário, 2 fundos imobiliários. Não, você vai comprar vários fundos. Você vai comprar pequenininho. Porque se você errar, você errou pequenininho. Tá? Esse é o grande ponto. O grande questão do Vino, e esse é um grande ponto do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, tá, Sheila? Você me perguntou sobre a questão de se é um bom momento ou não. Fundo imobiliário é um ativo gerador de renda, um ativo gerador de fluxo de caixa. Por que eu insisto sempre nisso? Porque ele é o rei da geração de fluxo de caixa no Brasil. Tá? Ele gera muito caixa pela legislação dele. Quando eu compreendo isso, eu compreendo o que eu tenho que analisar no fundo imobiliário. E aí muita gente acaba interpretando errado. Então eu tenho que olhar o dividend yield. Não, você não tem que olhar o dividend yield. Você tem que olhar a sustentabilidade desse fluxo de caixa. Não adianta de nada eu comprar um bom fluxo de caixa esse ano e no ano que vem esse fluxo de caixa ser péssimo. Tá? Ou pagar caro por esse fluxo de caixa hoje, ano que vem esse fluxo de caixa vai ser péssimo. Porque isso vai impactar o meu ativo. Isso vai impactar a minha geração de renda. Eu, como vocês sabem, eu vivo com a renda dos fundos imobiliários. Né? Então, o que eu faço? Gente, eu não posso simplesmente hoje ganhar, vamos supor aqui, 10 mil e ano que vem eu ganhar 7. Eu não vou conseguir pagar minhas contas. Se esse ano eu ganho 10, ano que vem, pela minha expectativa, eu preciso ganhar no mínimo 11. Tá? Então, isso pensando só nos mesmos ativos, né? Sem considerar o reinvestimento. Então, é isso que eu vou olhar. É isso que eu vou aprender a estudar para fazer os aportes. Quem comprou Vino lá atrás, estava empolgado, rendimento alto. Nossa, tá batendo em todos os fundos de escritório. Todos os fundos de escritório são ruins, só Vino é bom. Que milagre esse, né? É óbvio, era um ganho não recorrente. Quando o ganho não recorrente acabou, o mercado jogou todo mundo dentro do mesmo escritório. Tá? Esse é o grande ponto. Isso acontece porque o ativo apresenta esse tipo de situação ou simplesmente porque o mercado decide, tá? Porque o mercado decide que aquele ativo não é interessante. Então, por exemplo, o Velber, acho que é Velber, perguntou aqui, por que o XPIN está caindo tanto? O XPIN está caindo tanto porque ele não é bem coberto pelos analistas. Esse é um primeiro ponto. Depois ele é um fundo da XP, então ele foi distribuído para alguns investidores que às vezes não tinham um perfil para aquele tipo de ativo. Se você pegar o XPIN, ele não teve uma redução grande de rendimento, sente um pouco o problema de vacância, ele não tinha uma situação excepcional de um ganho não recorrente e de repente caiu. Não, ele enfrenta os desafios do setor industrial, de um fundo imobiliário industrial por si só, tá? Mas eu sinto muito uma queda no XPIN, provavelmente pelos os investidores que compraram ele, provavelmente desalinhados com o tipo de fundo. É um fundo que está melhorando sua ocupação. Eu tenho algumas críticas lá, algumas coisas que acabou, que com o tempo foram se mostrando, muita lentidão na alocação, parece às vezes que a BBP tem uma preferência em alugar primeiro seus imóveis que o da XPIN, mas as ocupações estão acontecendo, o fundo gera um bom yield, os imóveis são bons, então esses pontos que você vai precisar entender, tá?
José Nelson Esteves, BTLG investir em placas solares. Eu achei fantástico aquilo do BTLG, tá? Eu conversei bastante com eles sobre isso. Eu achei uma estratégia incrível, tá? Vamos lá. Se eu invisto em previdência privada, Rodrigo, não invisto. Acho uma boa opção, tá? Olha que interessante, né? Isso é algo que vocês, investidores, precisam aprender. Um ativo, um investimento, ele pode ser bom, mas você não precisa ter. Você não precisa ter todos os investimentos, porque às vezes, alinhado à tua realidade, não é interessante. Eu acho a previdência privada interessante. No passado, ela era muito ruim, tinha muitas taxas de carregamento, os investimentos eram muito ruins. Hoje você tem outras opções. Você tem, por exemplo, previdência privada da Real Investo, totalmente em ações. Ou seja, ao invés de investir no FIA deles, no Fundo de Investimento em Ações, você pode comprar uma previdência privada da Real Investo, que vai replicar a carteira deles de ações e você vai ter um benefício fiscal. Olha que interessante. O que acontece? Eu sempre fui um contribuinte que optava pela declaração simplificada. Porque eu não tenho filho, eu não tenho dependentes, não estudava mais. E aí, então, para mim, uma declaração completa nunca fez sentido. Sempre fez sentido a declaração simplificada. Então, a previdência privada não fazia sentido para mim, porque eu não tinha o benefício tributário. Quando eu fazia as contas para migrar para completa, para poder ter previdência privada, o meu benefício era menor. Nos últimos 2 anos, eu estava declarando a completa. Tinha aumentado bastante a minha contribuição previdenciária e eu estava declarando a completa. O que acontece daí? Eu cheguei a cogitar, mas aí tinha algumas outras prioridades, principalmente a ideia de sair, achei que não fazia sentido, que eu queria um pouco mais de caixa. Isso é um ponto importante. A previdência privada botou lá 10 anos para sacar por causa do benefício fiscal. Então, tem que ser também investimento de longo prazo. Então, é uma boa opção. Só precisamos ver se está alinhado às suas expectativas. É igual fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma opção incrível. Não se adequa a todo mundo. A pessoa que, por exemplo, não declara imposto de renda e tem pouco dinheiro para investir, eu peguei algumas vezes essas situações. Pessoa que não declarava imposto de renda e tinha R$ 100 por mês para investir. Eu não recomendaria fundo imobiliário para essa pessoa. E olha, eu só adoro fundo imobiliário, acho fundo imobiliário incrível. Mas eu acho que essa não é a pessoa, porque passa a ter a obrigação de declarar imposto de renda, vai ter mais trabalho para fazer isso, por um retorno às vezes pequeno, que ela poderia gastar energia ganhando mais dinheiro, fazendo mais dinheiro, trabalhando mais, construindo algo diferente. Então vamos saber diferenciar entre o que é bom e o que se encaixa para mim, tá? Pessoal, vou pegar mais uma pergunta aqui. E aí nós encerramos, porque já estamos no nosso finzinho. Vamos lá. Vamos lá, pegar essa daqui, ó. Rodrigo, fala um pouco da sua visão da inflação e taxa Selic. Isso é muito difícil, tá? Prever futuro. O que eu estou baseando? Mas eu sempre tenho que ter um cenário base para fazer minhas análises. O que eu estou me baseando? Os próximos 3 meses, inflação muito baixa, por causa da mudança da tributação de combustível, energia elétrica, transporte público, ok? Então vai vir uma inflação consideravelmente baixa, mas que retorna na sequência, mas retorna mais controlada. Um grande ponto que eu escrevi no segundo relatório deste ano, tá? Então, o segundo relatório que eu escrevi na segunda semana de janeiro, quando o Banco Central fez a explicação do porquê que eles quebraram a meta, quebraram a meta não, né? Porque eles estouraram a meta de inflação, eles, vamos dizer assim, explicaram que seria por causa da inflação importada, então o aumento dos preços lá fora. E aí eu expliquei, eu escrevi sobre isso dizendo que é o seguinte, que para 2022 o grande desafio seria a inflação inicial. Se em 2021 a inflação importada é que pegou, 2022, 2023, o grande problema seria a inflação inicial. O que é a inflação inicial? Pensa você dirigindo um carro super carregado. Se você pisar no freio, você vai demorar muito mais tempo para parar esse carro, ok? Por quê? Porque você está numa inércia e o veículo vai tender aquele movimento de inércia. A inflação é isso, eu estou numa tendência de alta e vai ter uma inércia daquilo lá. Por quê? Porque tudo vinha aumentando,
ainda que alguns produtos que estavam aumentando comecem a desacelerar, os empresários começam a ter que repassar seus preços. Na medida que eles vão repassando, todo mundo vai repassando e aquilo lá vai entrando, aumentando. O Brasil aprendeu muito sobre inflação no passado, tá? Às vezes até um pouco diferente do que países desenvolvidos. Se eu não pisar no freio com mais força, eu vou demorar muito tempo para parar essa inflação. Então, esses próximos 3 meses eu acho como muito importante para dar uma freada nessa inflação inicial. O efeito disso no longo prazo está um pouco difícil de ver. Essa PEC aí que gerou alguns gastos a mais acima do teto podem gerar problema no próximo ano. Mas, no curto prazo, que é sempre o que nós conseguimos ver, e isso é importante, nós temos que tentar ver o que dá para ver, tá? Não ficar querendo adivinhar o futuro. O que nós podemos ver é o seguinte: há um movimento que pode se frear essa inflação inicial. E se frear essa inflação inicial, eu posso ter uma Selic mais controlada. E aí vamos lá, não vai dar para baixar a Selic enquanto o mundo inteiro estiver subindo juros. Não vai dar para baixar a Selic enquanto nós escutarmos economistas falando que o Fed vai levar os juros deles para 6%. Não dá. Tá? O Fed juros em 6%, nós teríamos que pensar o quê? Selic 15, 16, entendeu? Então não vai dar para baixar. O que eu estou vendo nesse momento? Uma inflação mais controlada. Veja, inflação mais controlada não é inflação na meta, é a inflação apenas mais controlada, algo na casa dos 6%, e um juros, uma Selic alta por um bom tempo. E aí, um bom tempo, eu digo, pelo menos até metade de 2023. Esse é o meu cenário base. Então, o fundo imobiliário está com uma grande oportunidade? Tá. Deve continuar por um tempo? Deve continuar por um tempo. Quem que vai sentir um pouco mais? Fundos de recebíveis vão sentir um pouco mais porque a inflação vai cair. Quanto mais regime de competência eles usam, mais tende a cair seu rendimento. A cotação vai cair? Não obrigatoriamente, tá? Aí tem outros fatores que vão intervir. Eu estou tentando não criar um cenário base de se a cotação cai ou não, porque aí eu precisaria combinar com todos os investidores. Eu tenho visto alguns movimentos que pode ser que esses investidores façam essa cotação cair. Você imagina quando o Canip distribui 40 centavos. Isso vai ser um desespero. Quando alguns fundos famosos distribuírem 50, 60 centavos, estavam distribuindo 1,20. Isso pode ser um desespero para muita gente que não conhece fundo imobiliário. Tem muito investidor de fundo imobiliário que não tem nem ideia do que está fazendo lá. Voltamos ao tema 1 dessa live. Se eu receber uma grana alta, como é que eu vou aportar? Eu vou intervalar e nesse intervalo de tempo eu vou buscar conhecimento. Conhecimento é fundamental nesse momento, tá? Então, essa é um pouco da minha visão que eu estou trabalhando hoje para a questão de inflação e de Selic. Então, nós vamos ter, eu acho, uma inflação um pouco mais controlada no curto prazo. Eu acho que esse frear da inflação inicial vai ser muito positivo. Qual vai ser o efeito disso no longo prazo? Só acompanhando, gente. Tentar adivinhar o futuro é a maior besteira que nós podemos fazer. O que eu posso começar a pensar? Olha, ativos em CDI, ativos que se beneficiam com essa Selic um pouco mais alta, podem ser interessantes. Legal? Pessoal, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Mais uma live de segunda, tá? Acho que foi fantástico o tema. Acho que eu consegui fazer uma interligação muito boa. Pensem muito sobre essa história de quando eu tenho um dinheiro mais alto para receber. Legal? E espero vocês. Vamos ver se eu continuo fazendo essas lives. Se eu continuar fazendo, na próxima segunda-feira estamos aqui. A minha meta é continuar fazendo, tá? Então, vamos lá. Amanda entrou aqui no finzinho só para fazer um comentáriozinho rápido, tá? A Amanda foi uma das pessoas que me fez uma pergunta na aula ao vivo, no caso do RBRP e o JSRE. Depois ela podia até dar aí o depoimento na próxima segunda, comentar como é que foi essa experiência aí. Legal, pessoal? Forte abraço, até semana que vem.